Estamos vivendo o período de volta às aulas e é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o nosso neuropsicopedagogo, sobre a importância de avaliar uma criança que apresenta alguma dificuldade no comecinho do ano. É isso, Leonardo? Bem-vindo novamente. Isso é, Mariana. Obrigado aí, boa tarde, pessoal. Bom, como a Mariana falou, nós estamos começando o ano escolar. E o que acontece? Muitas das crianças começam o ano mal e os pais ficam naquela expectativa de não, está apenas começando, vamos deixar. E só que a verdade é que a criança já passou por isso no ano anterior. E foram deixando e fica naquela expectativa de que ano novo, vida nova, isso, não, vamos tentar. E vai se criando uma bola de neve e a criança, daqui a pouco termina o ano, a criança está aos trancos e barrancos. E a ideia é justamente a contrária. Quanto antes a gente procurar o auxílio, antes a criança vai melhorar o desempenho. E nós não estamos apenas falando do desempenho, o realizar as atividades da escola. A criança ela pode ter um problema, um transtorno, uma síndrome, uma dificuldade de aprendizagem que seja algo maior e que precise do tratamento. E quanto mais tempo você demora, pior. É aquele negócio. Você está com a gripe, você deixa de ir no médico, deixa de tomar o remédio, vai deixando a gripe piorar? Espera a garganta inflamar? Não, né? É pior para conseguir resolver, mudar o caso. Com certeza. Então, o que acontece? Nos nossos processos neurocognitivos, nós temos os nossos neurônios que fazem as interligações, que são as sinapses, que levam as informações que proporcionam a aprendizagem. À medida que o tempo passa, ao longo da vida, o que vai acontecendo? Tudo aquilo que influencia o ser humano através do ambiente ou o seu próprio envelhecimento natural vão fazer com que esses neurônios sofram pequenas transformações, pequenos desgastes. É poluição, às vezes nicotina, porque alguém fuma perto, é bebida, é uma má alimentação, uma série de coisas, uma série de elementos estressores. O que esses elementos vão fazer? Eles causam, aos poucos, o envelhecimento do corpo. Isso acontece com o neurônio. Você tem a oportunidade de fazer uma avaliação, uma intervenção com a criança mais cedo, é a melhor hora. Ela com 3 anos, 4 anos, o meu filho está apresentando uma dificuldade na escola, a escola já falou que aparenta que ela é extremamente desatenta, que ela não reconhece os números, as letras. Eu vou deixar. Você tem que deixar no primeiro passo, mas a partir do momento que você olha, isso está se repetindo, é bom procurar um especialista. Por quê? Porque senão acontece que nem eu passei esses dias. Os pais foram naquela de que vai melhorar. Recebi uma criança de 11 anos, não alfabetizada. E possivelmente, ainda não está totalmente avaliada essa criança, é uma criança com uma deficiência. E ela perdeu uma janela grande em que poderia ser feita alguma coisa, algum tipo de estimulação, e ela ainda nem foi avaliada. Olha o tempo que nós perdemos aí, que poderia ter sido usado em prol dessa criança. Leonardo, e como que funciona essa avaliação? Porque eu penso que se a gente talvez deixe para procurar uma ajuda no meio do ano, será que esse efeito, o resultado que os pais esperam não vai acontecer só lá no final do ano? Como que funciona essa parte? Bom, Mariana, a gente tem que olhar duas situações. Você nunca sabe, quando você inicia um processo, se a criança tem um transtorno ou se é apenas uma dificuldade passageira. Se for uma dificuldade passageira, pode dar tempo, mas você não sabe antes. Então, você tem que procurar uma avaliação cedo. Por quê? Uma avaliação ela é feita normalmente 2 vezes por semana, às vezes uma, dependendo do que os pais podem e que o profissional pode fazer também. Eu realizo uma avaliação em torno de 25 testes, dependendo do caso da criança, um pouco menos, um pouco mais. E são de 10, já passei até por crianças que precisaram de 17 sessões. Então, você pensa, vamos pegar uma média de 12 sessões, se for uma vez por semana, são 3 meses. Se for 2 vezes por semana, 1 mês e meio. E todos os processos em que a gente, após se descobrir que uma criança tem um transtorno que afete a aprendizagem, todos os processos vai acontecer o seguinte: essa criança vai passar por uma estimulação, que às vezes tem a participação de fonoaudiólogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, e esse tipo de estimulação, ela demora normalmente a partir de 6 meses, dependendo do caso, até mais. Tem criança que vai ficar anos fazendo estimulação, mas 6 meses é um tempo base, um tempo mínimo
para a gente começar a ver um resultado. Muitas vezes, quando a criança é pequena, primeiro e segundo ano, esses 6 meses eles começam a ver os primeiros passos. Mas quando a criança já está, às vezes, no 6º ano, 7º, e aí que se descobre o problema, nós temos que fazer uma espécie de dessensibilização. Nós temos que destreinar o cérebro dessa criança da metodologia errada que ela já executa, para começar a fazer a modelagem de como a gente quer que ela passe a agir para que ela conserte a forma dela trabalhar. É aquele negócio, nós somos mamíferos igual todos os outros animais. Você pensa em qualquer filhote de mamífero, eles costumam ser treinados quando? Quanto mais novinho, melhor. Então, se o teu filho está no primeiro ano, você já sabe que vai demorar 7 meses e meio, 8 meses para ele ter uma resposta, começa logo. Por quê? Para que até o final, vamos botar assim, criança estando no segundo ano até o final do ano, que é quando ela tem que estar alfabetizada de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ela chegue realmente em condições de estar alfabetizada. Se ela está no primeiro ano, para que ela chegue na turma dela. Pô, mas Leonardo, já peguei essa situação, meu filho está no 4º ano, 5º. Beleza, o ruim é não fazer. Qualquer hora é válida para se fazer, começar a correr atrás. Mas saiba que quanto antes, melhor e maior probabilidade de dar resultado. Não espere o meio do ano chegar para descobrir que o problema existe. É verdade. Adorei. Obrigada por nos lembrar da importância de uma avaliação precoce, quanto antes melhor, de fazer uma intervenção. E se você desconfia que mãe e pai sempre sabem, mãe um pouco mais ainda, se você desconfia que tem alguma coisinha na aprendizagem do seu filho, conversa com o professor te passa algum feedback, procure ajuda, vai ser muito melhor para o desenvolvimento do seu filho. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Mariana. Até mais, pessoal. Agora nós vamos falar sobre gestação, sobre movimento na gestação. Sobre o que será que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica na gestação com a nossa fisioterapeuta, a Andréia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um assunto muito gostoso, porque gestante tem aquela luz, aquele brilho que a gente sempre fala. E é um assunto muito importante da gente falar, porque gestante precisa se movimentar. E acontece uma transformação muito grande no corpo da mulher quando a mulher está grávida. E eu queria entender qual a importância da fisioterapia pélvica nesse processo, nesses 9 meses de gestação. Bom, semanalmente acontecem os processos de mudança na gestante, né? E a partir do primeiro trimestre é importante que ela comece a cuidar da pelve, não apenas para o parto, que é muito falado, mas no decorrer da gestação até o 9º mês e também no pós-parto, porque algumas disfunções dessa carga do crescimento do bebê pode acontecer nesse período e ela tem alguns problemas depois. Então, além do cuidado com o parto, a gente tem todo o cuidado com essa questão muscular da gestante, nas práticas diárias que ela executa também, de trabalho, rotina de casa, e no pós-parto também. Então, a gente pensa lá na frente também, depois que ela tiver o bebê, como que vai ficar a saúde dessa mãe, dessa mulher. Porque são meses de transformação, um peso ali em cima de toda essa musculatura e, com certeza, mudanças permanentes, caso essas mulheres não façam o que é necessário. Então, assim, com que idade gestacional é recomendado começar a fisioterapia pélvica? E o que é a fisioterapia pélvica? O que acontece durante esse processo que é tão importante? Nos primeiros 3 meses, como o bebê está se gerando, então a gente sempre orienta, os médicos, né, obstetras também orientam a mãe começar após o primeiro trimestre, né? Porque ela também não tem uma demanda nessas primeiras semanas. Com o crescimento do bebê e o aumento de peso também, nesse bebê crescendo, toda a placenta, o líquido, vai acarretando essas modificações depois do 3º mês. Então, iniciando o 3º mês,
ela pode ficar tranquila até o 3º mês e começar a fisio depois. Algumas mães vêm muito cedo para o consultório, por indicação também, e cuidado, o que lê muito sobre isso e já querem fazer, não há uma grande necessidade, a não ser que ela tenha um indicativo de dor, por exemplo. Então, com a sobrecarga, aparecem as dores lombares, as dores pélvicas, incontinência urinária de gestação, que é um assunto muito falado no consultório, com a questão da mudança corporal dessas semanas que vão avançando para o 9º mês. E outras disfunções que essa mãe pode estar trazendo lá de antes. Por exemplo, uma incontinência urinária de esforço que ela já tinha tido, não tratou, ou questões da primeira gestação, se for o caso de seu 2º filho ou 3º filho. Nossa, como é importante a gente se conhecer, buscar ajuda e não normalizar as situações. Perdi um pouquinho de xixi, tá tudo certo. Então, assim, a gente sabe que perder xixi não é certo, que não faz parte do que o corpo tem que estar trabalhando. Então, se acontece uma situação dessas, a gente precisa de ajuda profissional. Quando a gente pensa no acompanhamento de uma gestante, como que é feito essa divisão durante a gestação? Quantas sessões por semana? Ela vai até o último dia de gestação? Como que funciona? Então, a partir do momento que ela chega para nós, a gente vai acompanhar até o final do período, né? Até o parto, necessariamente, né? Então, a gente vai trabalhar toda uma avaliação com essa mãe, né? Com essa gestante, questões musculares, outras queixas que ela tenha. Então, se ela tem, além da queixa principal, o motivo do qual ela está ali, para ter um parto normal, ou fazer a dinâmica do parto, a gente trabalha as fases do parto, exercício de fortalecimento, postura, respiração, tudo que diz respeito ao parto, a gente também vai tratar o mais específico, que é o que está incomodando ela, que pode ser um outro assunto, uma queixa principal, não só a questão da gestação. Então, elas trazem, às vezes, muita coisa para a gente e, às vezes, o indicativo da fisioterapia pélvica não é a chave do tratamento que essa mãe está tendo, porque ela pode ter queixas avulsas, né? Não só em questões do parto, mas de coisas que ela já trouxe, questões de sobrepeso também, uma mãe que talvez nunca fez um exercício físico, hoje a gente tão falado nos consultórios, a gente faz o acompanhamento para que ela tenha mais força dinâmica nesse assoalho, para que ela se conheça mais, né? E tenha cuidados, né? No pós também, né? Na questão do pós-parto. Quando a gente pensa na gestação, a fisioterapia pélvica ela é indicada não só para a mulher que quer um parto normal, mas para qualquer mulher que está gestando, né? Para qualquer mulher que está gestando. Mesmo se a escolha dela não for um parto normal, a gente vai fazer todo o atendimento e acompanhar ela, mesmo escolhendo uma cesárea, por exemplo, ela deve fazer a fisioterapia pélvica se ela tiver um indicativo, né? E a gente poder acompanhar essa mãe também no pós-cesárea, se fosse o caso. Porque a gente também trabalha mobilidade, cicatrização, dor. Então, eu tenho gestante que não tem um indicativo, mas ela tem muita dor lombares, né? E outras questões, né? Que hoje o assoalho pélvico, ele se divide em mais de 70 patologias que a fisio atende. Homem, mulher, criança. Então, tem bastante demanda para a fisioterapia pélvica na gestante, sim. Porque quando a gente fala na fisioterapia pélvica, as pessoas sempre ligam com, tá fazendo ali os movimentos para a hora do parto, vai ajudar na hora do período expulsivo, enfim. Mas, na verdade, existe um trabalho que acontece durante toda a gestação para segurar todo esse bebê, todo esse corpo que foi modificado, certo? Certo. A gente trabalha bastante com a questão da função muscular, mobilidade pélvica, relaxamento, fortalecimento, tá? E exercícios para que essa mãe tenha no dia a dia do trabalho também, ou em casa, um dia melhor, um dia sem dor, que ela vá ter alguma coisa prática em casa, que ela saiba como agachar, que ela saiba como sentar, como carregar um peso nas suas atividades diárias. Toda uma questão de informação de comportamento. Até mesmo em questões de como usar o banheiro, que as pessoas falam assim, todo mundo sabe usar o banheiro, nem todo mundo sabe usar o banheiro.
Então, como que ela vai proceder até esse bebê nascer e posterior ao bebê, quando tiver o bebê. Quanta informação maravilhosa, adorei. Obrigada por dividir um pouco conosco do teu conhecimento. E se você quer se aprofundar um pouco mais, então é hora de agendar uma consulta, entrar em contato com um profissional dessa área. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Vamos falar sobre ortopedia com a nossa odontopediatra, a Mel. Bem-vinda ao nosso programa. Oi, tudo bem? Tudo Obrigada. ótimo. Muito bom te receber aqui. Eu que agradeço por estar me recebendo. Vamos então entender o que é a ortopedia e qual a importância dos pais entenderem um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente sempre fala que tudo que a gente começa cedo, o resultado é mais rápido e mais satisfatório. Então, quando envolve os dentes das crianças, também não poderia ser diferente, né, Mel? Com certeza. Então, a ortopedia funcional dos maxilares, esse é o nome completinho, ele é justamente o tratamento dentro da odontologia que trabalha os arcos dentários, né, a parte óssea propriamente dita. Então, a gente vai trabalhar a relação da maxila com a mandíbula, a gente vai trabalhar essa questão de faltas de espaço e tudo isso a gente trabalha durante a fase de crescimento da criança, porque o osso, depois que a criança para de crescer, a gente não mexe mais. Então, a gente tem que trabalhar justamente durante essa fase de crescimento, né? Por que existe muitas pessoas que pensam que é necessário cair todos os dentinhos de leite, nascer os novos dentinhos, para só depois se preocupar se tem alguma coisa errada, se vai usar aparelho ou não? Existe essa crença que eu acho que já vem de um tempo, né? Sim, existe sim essa crença muito forte ainda, né? Mas o que acontece? As pessoas, elas focam muito nos dentes tortos. Elas não pensam o que tem por trás, por que o dente está torto, né? A maior parte dos casos, o dente está torto porque não tem espaço no osso para que esse dente consiga ficar na posição correta. E como a gente trata o osso, a gente não tem como objetivo inicial alinhar os dentes, isso a gente deixa para depois. Primeiro a gente precisa organizar o espaço para os dentes poderem vir e depois a gente ajeitar. Muita gente acha que o aparelho só existe aquele fixo, que você troca as borrachinhas, mas existe uma gama muito grande de aparelhos ortopédicos que tem a função justamente de promover espaço na boca para que os dentes possam nascer de forma adequada e depois a gente pensa de fato em deixar os dentes retinhos, aquele sorriso Colgate, né? Quando a gente pensa nesse tipo de aparelho, então, como você já citou, é um aparelho diferente do aparelho tradicional ali, com o fio, bracket, borrachinha, então muda totalmente a apresentação desse aparelho. Muda totalmente. Geralmente são aparelhos removíveis que a gente usa, né? Tanto no arco superior quanto no arco inferior. Então, a gente usa esses aparelhos removíveis que eles têm um apoio justamente ali no céu da boca ou atrás dos dentes, onde a língua fica acomodada, porque a gente precisa do apoio ósseo para poder remodelar e redirecionar esse crescimento ósseo. Quando a gente pensa neles, existe uma idade que seria a idade ideal para começar a usar? Não existe uma idade ideal. Existe, na verdade, a indicação correta, porque cada caso é um caso. Por isso que é muito importante visitar desde cedo um odontopediatra para ele poder avaliar, né, e ver qual que vai ser o momento correto de se usar aparelho. Hoje em dia, minha paciente mais novinha que usa um aparelho ortopédico tem 3 aninhos. Bem novinha. Bem novinha. Tem aparelhos ortopédicos que a gente usa em bebês com meses de idade, com síndrome de Down, por exemplo. Que são bebês que eles precisam de um estímulo para deixar a boquinha fechada e o aparelho auxilia nisso também. Né? Então, juntamente com a fono, a gente consegue fazer um trabalho desse com aparelhos ortopédicos. Que interessante. E um tratamento ortopédico dura em torno de quanto tempo? Vai depender também do caso? Vai depender também do caso. Em média, dura ali entre 1 ano e meio, 2 anos, mas vai depender muito do caso. Além disso, depende do comprometimento do paciente, visto que é um aparelho removível. Com certeza. Se você colocou ali na boca, apertou, você sabe que o paciente não vai tirar. Exato. Só alguns muito curiosos para tirarem. Mas, do contrário, ele vai estar ali. E quando é móvel, né,
tem que ter esse comprometimento das crianças, dos pais em casa, de colocar e usar o tempo que é necessário. Falando em tempo, quanto tempo por dia é necessário que a criança esteja com esse aparelho? Eu tinha um professor que brincava que a criança deveria usar o aparelho 25 horas por dia. Né? Na verdade, tem que usar o máximo possível. Só não pode comer de aparelho e escovar o dente de aparelho. Mas tem que ser usado o dia inteiro. Né? Aí que é mais uma questão, porque na escola geralmente a criança tira para comer, enrola no guardanapo e acontece muito do aparelho para o lixo. É verdade. Né? Então eu pessoalmente, em algumas crianças que a gente já vai conhecendo, falo, olha, talvez seja melhor no período da escola deixar o aparelho em casa, mas o ideal seria usar o dia todo. Quanto mais usar, melhor e mais rápido é o resultado. Nossa, que interessante. Você falou sobre a higiene bucal, de não escovar os dentes com o aparelho. Sim. E como que são os cuidados com o aparelho mesmo? O aparelho ele deve ficar na boca sem nenhuma interferência. Não pode ficar tirando o aparelho. Tem muita criança que brinca com a língua de tirar o aparelho. Não é o ideal fazer isso. Ele tem que simplesmente ficar na boca. A criança vai almoçar, vai tomar um lanche da tarde. Tira o aparelho, guarda na caixinha. Eu sempre dou uma caixinha para poder acompanhar o paciente, né? Se alimenta, escova os dentes, higieniza o aparelho e põe de volta na boca. É basicamente esse cuidado. E dormir com o aparelho, assim, é essencial. É o tempo que a criança mais usa e que o aparelho faz mais função dentro da boca. Como que é a higiene do aparelho? Como que precisa ser feita? Escova com escova de dente? Só lava? Como que vocês indicam? Existem alguns produtos indicados para lavar o aparelho, porque ele é um aparelho feito de acrílico. Então, existem alguns produtos específicos para fazer essa higienização. E não é indicado passar pasta de dente, porque na pasta de dente tem muito abrasivo e pode acabar arranhando esse acrílico e gerar futuramente um mau cheiro, né? Então, existem produtos específicos para fazer essa higienização. Nossa, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, para nos ajudar a compreender a importância de um diagnóstico precoce, de um tratamento precoce. E eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, manda mensagem para nós, que eu te encaminho para a nossa odontopediatra. Tenho certeza que ela vai responder todas as suas dúvidas e você vai ficar muito mais satisfeito e por dentro desse assunto. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre pré-eclâmpsia. Você sabe o que é? Você já deve ter ouvido falar em algum momento, mas agora quem vai nos explicar detalhadamente o que significa é a nossa cardiologista, a doutora Cristina. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer te receber, poder adquirir conhecimento com você. Então, o que a gente precisa saber sobre pré-eclâmpsia? Legal, então pré-eclâmpsia, na verdade, é uma condição responsável por muitas mortes maternas durante a gestação, especialmente depois de 20 semanas de gestação. A mulher pode desenvolver um aumento da pressão arterial, acompanhado de perda de proteína pela urina ou de outra alteração em outro órgão, rim, fígado, algo assim, ou então alguma disfunção placentária, uma restrição de crescimento do neném, enfim. E aí onde que entra o cardiologista nessa história toda, né? Porque normalmente as pacientes com pré-eclâmpsia, elas são atendidas pelo seu obstetra, né? Uma condição obstétrica que surge durante a gravidez e potencialmente qualquer grávida está sujeita a um risco de ter pré-eclâmpsia. Algumas têm um risco aumentado, outras o risco habitual. Só que, na verdade, o sistema circulatório da mulher ele está muito envolvido, né, no mecanismo de ação de doença da pré-eclâmpsia. E esse atendimento combinado, então, do obstetra em conjunto com o cardiologista nos possibilita muitas vezes evitar complicações da doença e manejar sintomas e outras alterações que podem perdurar, inclusive, depois do parto, né? Por exemplo, as alterações de pressão. É comum as mulheres demorarem um pouquinho, às vezes até 3 meses pode demorar depois do parto, para que a pressão retorne aos níveis normais, né?
Então é muito comum, assim, geralmente entre 10 e 15 dias pós-parto, o obstetra me liga, Cris, a pressão está muito alta, não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu dou de remédio. Então foi mais ou menos assim que as gestantes e as puérperas entraram na minha vida. Não é uma coisa que o cardiologista escolhe, né? Eu só vou trabalhar com gestante, puérpera, mas foi algo que foi surgindo assim, e daí a gente fui trabalhando com isso e fui vendo uma realidade que carecia muito assim de um atendimento mais especializado, né, de um atendimento em conjunto, né, de uma equipe que saiba trabalhar junta para conseguir ter um desfecho melhor. E quando a gente pensa numa segunda gestação, existe uma probabilidade maior de apresentar um quadro de pré-eclâmpsia? Então, normalmente a primeira gestação em que a mulher desenvolve pré-eclâmpsia é muito traumática para ela. Porque ninguém imagina que vai dar alguma coisa errada numa gravidez, ninguém vê a gravidez como doença, né? É tudo muito romantizado, né? E em obstetrícia, qualquer coisa que fuja do script de uma mãe indo para casa feliz da vida com seu bebê é uma tragédia, né? Os meus pacientes, infartou e morreu, todo mundo acha que pode morrer de infarto, mas a pessoa não acredita que pode dar alguma coisa de errado na sua gestação até que acontece com ela. Então, dependendo de como foi essa primeira gravidez em que existiu a pré-eclâmpsia, a gente tem sim que ter uma investigação, um trabalho e muitas vezes dizer, olha, é muito arriscado, né? Mas, normalmente, na maioria das situações, não é um risco proibitivo, tá? Existem situações em que a paciente tem uma cardiopatia congênita, uma cardiopatia grave, enfim, e que a gente tem que dizer, olha, não tem condições de engravidar, tá? Isso existe. Mas normalmente uma segunda gestação após um episódio de pré-eclâmpsia não é algo que tenha que ser totalmente proibido. Agora, como eu falo no consultório, também não dá para chegar com 4 meses e dizer que estou grávida, entende? Claro. Tem que ser algo planejado, mudar os hábitos, né? Desenvolver mais hábitos saudáveis, tentar todos aqueles fatores que são modificáveis dentro dos fatores de risco da pré-eclâmpsia, a gente tentar fazer isso antes de engravidar, né? Algumas coisas nunca vão ser modificáveis. Normalmente a mulher já está mais velha, já tem uma idade mais avançada e isso não tem como mudar. Mas outros fatores, por exemplo, o excesso de peso, o sedentarismo, uma hipertensão crônica que muitas vezes não tinha sido diagnosticada, isso pode sim ser tratado e diminuir os riscos numa futura gestação. Cris, e se a gente, né, eu engravidei, eu tive pré-eclâmpsia, depois que eu ganhei o bebê, eu preciso acompanhar com um cardiologista de tempos em tempos? Sim, é indicado que exista uma avaliação depois desse episódio de pré-eclâmpsia, até para que haja um ajuste, né, da pressão arterial. Algumas pacientes, a partir de um episódio de pré-eclâmpsia, ficam hipertensas cronicamente e podem não ter sintomas, diferente da gravidez, em que às vezes a pressão um pouquinho mais alta já dá sintoma. Depois isso pode não acontecer e a pré-eclâmpsia é um fator de risco para desenvolver doenças cardiovasculares no futuro. Então funciona mais ou menos como tu me dizer, eu sou diabética, eu preciso ter um acompanhamento cardiovascular de rotina? Precisa, né? Então o fato de ter tido pré-eclâmpsia também é um fator de risco e tem que ser acompanhado como tal. Adorei. Obrigada pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Vamos entender se existe diferença entre déficit de atenção e TDAH. Será que existe? O que você acha? Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a nossa psiquiatra, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Sempre um prazer estar com você. Então, pelo nome também, sempre um prazer te receber. Mas pensando assim, no nome, a gente já vê que um é transtorno e o outro é um déficit. Então, assim, tem diferença quando a gente ouve só déficit e quando a gente ouve um transtorno de déficit? Conta pra nós. Tem diferença. Déficit é um prejuízo. Então, déficit de atenção é um prejuízo da atenção. A atenção é uma capacidade cognitiva, uma função executiva do nosso cérebro.
ele faz parte do nosso estado mental. É uma das formas em que a gente avalia o estado mental de um indivíduo. Então, a nossa capacidade de atenção, ela está relacionada com a condição de focar, se concentrar em uma atividade e mudar este foco, que envolve a tenacidade, a capacidade de persistir naquele foco, e a vigilância, que é a nossa capacidade de mudar. Quando nós temos dificuldade nesses quesitos, alguma dificuldade na atenção, nós vamos falar de um déficit de atenção. E inúmeros diagnósticos, inúmeras condições podem apresentar um déficit de atenção. Então, hoje, quando as pessoas têm queixas em relação à sua atenção, eu não estou conseguindo me concentrar no meu trabalho, estou com dificuldade, estou esquecendo as coisas que eu tenho que fazer, tenho TDAH, tenho déficit de atenção. Sim, você tem um déficit de atenção, mas não significa que você tenha transtorno de déficit de atenção, que vai envolver essas capacidades da tenacidade, da vigilância, mas que é um diagnóstico, como já conversamos, ele apresenta sintomas desde o início da infância, permanece ao longo do desenvolvimento da vida adulta e aparece em vários espaços da vida do indivíduo, não só na parte acadêmica, mas também nos relacionamentos, no trabalho, em casa, no lazer. Mas é um diagnóstico que precisa ser avaliado pelo médico psiquiatra, baseado na história, na anamnese, na história de vida da pessoa e também com a avaliação de instrumentos, escalas para auxiliar nesse diagnóstico. Não existe um exame de imagem, raio-x, uma ressonância para fazer diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas existem algumas escalas que nós utilizamos para auxiliar na anamnese e esclarecer, fechar esse diagnóstico, que tem tratamento, que tem indicação de tratamento, por vezes medicamentoso, também com terapia cognitivo-comportamental. Já o déficit de atenção, o sintoma, ele pode aparecer tanto no TDAH, quanto em quadros de ansiedade, quadros de depressão, de transtorno do humor bipolar, de demência, quadros orgânicos cerebrais que apresentam alterações das funções mentais, mas que não têm uma origem psiquiátrica, às vezes origem em outros sistemas do nosso organismo. Então, o médico precisa fazer esta avaliação. Se eu tenho uma dificuldade na minha capacidade de atenção, isso não significa TDAH. E como você explicou, vários pontos para serem analisados para se chegar em um diagnóstico. E as pessoas, às vezes, pegam um sintoma, dão um Google e já se diagnosticam. Então, como isso é preocupante e como tem gente já entrando... Claro que a gente sabe que existem muitos medicamentos que precisam de receita, mas tem vários outros que não precisam. E as pessoas acabam se automedicando sem ter um diagnóstico. Sim, e pegando o remédio do colega, sendo que também os medicamentos, eles têm uma reação individual para cada organismo, então o diagnóstico pode até ser o mesmo, não significa que o tratamento vai ser o mesmo. Ou estar tomando a mesma medicação não significa que você tenha o mesmo diagnóstico do seu colega. Então, isso precisa sempre ser avaliado de uma forma individualizada e por um profissional especializado. Carol, adorei. Obrigada por nos trazer esse tema. Eu achei muito importante compreender as diferenças e entender que nós precisamos sempre de um profissional capacitado para nos dar qualquer diagnóstico. Então, se você tem algum sintoma que você precisa de uma resposta, não é o Google, nem a vizinha, nem a mãe, nem a tia que vai te dar esse diagnóstico. É um profissional, né, Carol? Sim, precisa buscar um auxílio
esclarecedor e não um que traga E esclarecedor baseado em evidências, em estudos, enfim, não achismo. Evidências científicas e experiência. É verdade. Né? Porque justamente acompanham vários casos, várias situações e sabe diferenciar as questões que são semelhantes, mas esclarecer as diferenças e tratar da forma mais adequada. Carol, adorei. Obrigada por tanta informação e até a próxima. Até a próxima, Mari.